Então, bom dia pessoal. É, Hoje, a aula de hoje é sobre lei de Gauss, né? É, Que é uma. A gente considera que a lei de Gauss é vamos dizer, a lei que rege, né? Uma das leis que rege o campo elétrico, tá? É, é interessante a gente pensar o que é essa lei de Gauss, né? O que a gente está querendo com essas leis agora que a gente vai lidar com o campo elétrico. Nós, te, nós estamos querendo ver propriedades do campo, né? Então são leis que regem as propriedades do campo. Então a gente geralmente tem duas regras, né? Duas leis que a gente vai lidar e a gente vai ver ao longo do curso, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Que a primeira é a lei de Gauss, que é uma lei de fluxo, que a gente vai ver o que é o fluxo, né? Em uma superfície fechada. Então, se vocês forem ver aqui, né, a gente vai ver novamente várias vezes isso aqui, que é o campo elétrico, né, vezes a área, né, aqui está em integral, né, e essa integral eu coloco aqui, né, tem muitos livros que não colocam, eu gosto de colocar para ficar bem claro, né, essa bolinha aqui na integral para falar que é uma superfície fechada. Então, se a gente avaliar esse tipo de coisa, a gente vê o que nós temos, né? Qual propriedade que tem. Então, o que a gente vai ver? A gente vai escolher superfícies fechadas aqui, né? Para a gente fazer essas contas e para a gente observar quais são as propriedades do campo. Na aula da semana que vem, nós vamos ver a outra que são integrais de caminho, em especial integrais de caminho fechado, que é a ideia de que a gente tem uma trajetória, né, fechada aqui. Vamos supor se fosse uma partícula, né? Nós teríamos uma trajetória fechada e nós avaliamos o que acontece com essa integral do campo elétrico aqui, tá? Isso aqui a gente vai ver. Então, hoje nós vamos nos focar na lei de Gauss, que é o fluxo de superfície fechada. Então, para a gente falar de um fluxo em uma superfície fechada, é bom a gente definir o que é fluxo, tá? O fluxo a gente é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, né? É, de alguma maneira, fluxo de carro, fluxo de pessoas, fluxo de água. A gente acaba usando, né, a palavra ou algum análogo a ela no nosso dia a dia. Então a gente já tem uma leve ideia do que seja fluxo. Mas vamos definir essas coisas mais matematicamente, né? O fluxo, tá? Geralmente é uma grandeza física que a gente vai olhar por unidade de tempo, por unidade de área. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em pessoas em um metrô, quantas pessoas passam por uma estação ou né? Geralmente a gente fala em estações. Quantas pessoas passam por uma estação? Por um tempo, a gente geralmente considera dia, né? Quando a gente vai ver aquelas estatísticas, 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas usam o metrô tal, 2 milhões de pessoas passam pela estação, luz, tal, tem aquelas estatísticas, né? Eu não lembro exatamente os números, mas a gente vê. Então, por dia. E qual que é a área, né? Por unidade de área. Onde que a gente está definindo essa área? As estações, né? Então, a gente está definindo alguma restrição espacial que a gente vai definir o fluxo por aquele espaço. Então, no caso aí, nesse exemplo que eu dei do metrô, quando a gente fala a estação, né? Essa estação vai definir essa área, né? Essa unidade de área, por onde que a gente está passando. A gente também pode falar de fluxos, né, de água, geralmente também, né, o fluxo de torneira, que é uma foto de Itaipu, né? Então a gente tem a usina e aí a gente controla a,
a energia gerada por ela, né? Existe esse controle, dado o fluxo de água que passa, que é a quantidade de água que passa pelas turbinas, né, da usina, por unidade de tempo, por unidade de área, né? A gente abre as comportas, fecha as comportas para controlar esse fluxo, né? Aumentando e diminuindo quanto a água passa por tempo e pela área, né? É, matematicamente, a gente define o fluxo, tá? A gente geralmente usa φ maiúsculo como a unidade de fluxo. Geralmente a gente coloca um índice aqui para falar fluxo de que a gente está calculando, tá? Aqui já está então o fluxo do campo elétrico numa superfície qualquer. Tá vendo que não é aqui eu estou definindo não uma superfície fechada, mas uma superfície qualquer. A integral não tem aquela bolinha, que é E escalar dA, tá? Esse dA é o infinitesimal da área aqui na superfície, né? Então veja que a gente pode ver o fluxo, né? É importante que entender aqui o que está acontecendo, né? Então vamos pensar aqui com calma. Quanto maior o campo elétrico, né? Maior a intensidade do campo elétrico, maior o fluxo. Faz bastante sentido. Quanto maior a área, né, dessa superfície, maior o fluxo. Também faz sentido, né? É algo bem razoável da gente pensar. A gente aumenta a área, a gente aumenta o fluxo, né? E aí tem o produto escalar entre esses dois, tá? O campo elétrico é um vetor já, né? E a área, tá? Aí a área a gente define um vetor para a área. Aqui nessa figura vocês podem ver que tem um azinho aqui, ó, tá vendo? Que esse azinho aqui, esse vetor A aqui, ele simboliza uma normal área. Então esse vetor, né, a direção da área, nós definimos como sendo a direção normal ao ponto da área. Então, se a gente tiver áreas curvas, para cada ponto a gente vai ter essa normal apontando numa direção diferente. Mas numa área plana, né, todos os pontos apontam na mesma direção. Que é o caso aqui desse exemplo aqui. Então, se nós tivermos o campo elétrico na mesma direção dessa normal, o produto escalar é 1, né? Então a gente vai ter só a soma do produto, a soma da área vezes o campo elétrico. Tá? Porém, se a gente inclinar essa área, né, por exemplo, inclinar um pouco, a gente diminui o fluxo, né? Diminui o fluxo, chegando num ponto que quando a normal é 90 graus em relação ao campo elétrico, a gente tem fluxo nulo, né? Veja que a gente tem fluxo geralmente quando as linhas de campo cruzam a área. Veja que nesse desenho aqui, as linhas de campo não cruzam a área, né? Elas cruzariam a área se elas tivessem alguma componente nessa direção aqui, né? E veja que a gente não tem componente nessa direção, tá? Ficou claro para vocês por que a gente precisa desse escalar aqui nessa equação? Posso tocar o barco? Beleza. Tá? Agora vamos pensar no fluxo, tá, de uma superfície fechada. Tá? Então, na superfície aberta, a gente viu aqui, né? Vamos para a superfície fechada, que a gente simboliza ela com esse símbolo aqui, né? Geralmente,
tá? Com essa bolinha eu geralmente uso ela. Deixa eu tirar aqui porque meu vídeo está cortando. Tá? Então vamos pensar assim, ó. A superfície fechada, a primeira coisa que a gente tem que definir é a normal da superfície fechada, da área, né? E por convenção, tá, gente? A gente sempre considera que a superfície fechada, a normal, né, da superfície é para fora. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nesse desenho, por exemplo, a gente está considerando para fora, tá vendo? O DA, né, a direção do DA é para fora. Aqui também tem um exemplo porque que a direção desse DA pode mudar com a posição na superfície, né? Então veja isso. Aqui, né, nesse desenho aqui, a gente for pensar em fluxo de pessoas, a gente tem o N para fora, tá vendo? Dado pelo vermelhinho aqui, ó, para fora, tá? Então, a gente considera que o fluxo é positivo quando a gente tem algo saindo da superfície. Então, se, por exemplo, o campo vetorial, né, aqui no caso o campo elétrico, né, que a gente vai lidar, se ele está para fora, né, as linhas de campo atravessam de dentro para fora, a gente vai ter um fluxo positivo. Então, por exemplo, se a gente tem uma carga aqui dentro, né, positiva, a gente vai ver que os campos são afastando da carga, logo o fluxo nessa área vai ser positivo. E o fluxo é negativo se as linhas de campo estão entrando. Tá? Então, por exemplo, se a gente trocar essa carga positiva por uma carga negativa, a gente vai inverter as linhas de campo, né? As linhas de campo agora vão estar apontando para a carga, logo o fluxo vai ser negativo porque o DA está para cima e o campo elétrico está para baixo, né? Se for uma carga negativa. E outra propriedade interessante do fluxo de uma superfície fechada, que é o que a gente vai ter interesse, se não existe fonte de campo dentro da superfície, o fluxo da superfície vai ser nulo. Aqui está mostrando, né, a gente tem a carga fora, veja que todas as linhas de campos entram e saem. Entram e saem. Então a gente vai ter uma componente positiva, negativa, entrando no fluxo nesse primeiro momento, mas um fluxo positivo agora na saída. Então a gente vai ver que se a gente somar tudo vai dar zero, tá? Pode ser um pouco difícil de ver para uma superfície qualquer assim, mas aqui vamos para um exemplo aqui, voltar para o exemplo do metrô. Veja que a gente tem, né? A gente tem um fluxo de pessoas. Se a gente for ver aqui, né, as carinhas das pessoas, as pessoas estão indo na direção aqui para baixo, né? Como mostra a setinha amarela, né? As setinhas amarelas, tá? Então a gente tem, por exemplo, uma saída do metrô, né, da plataforma, e nós estamos saindo, então todo mundo está indo naquela direção. Né? Aqui a gente está pensando num fluxo de pessoas, né? Então a gente tem uma velocidade, a gente tem um campo vetorial de velocidade que descreve esse fluxo, né? Esse campo vetorial aí. E se a gente definir, por exemplo, esse quadrado, veja que a gente não tem, por exemplo, pessoas aparecendo na estação no meio da plataforma, né? Eu pelo menos espero que não, né? Então, se a gente for pensar num fluxo aqui, a gente vai ver que se eu pegar esse quadrado aqui, né, que eu estou definindo um paralelepípedo aqui nessa foto, a gente tem então que todas as pessoas que entram nesse cubo saem desse outro lado, né? Se elas estão saindo da estação, elas não vão se acumular dentro desse quadrado.
elas vão entrar no quadrado e sair do quadrado. Então toda pessoa que entra no quadrado sai do quadrado, dado esse fluxo de pessoas. Então veja que o fluxo nessa superfície, né, é igual a essa superfície, mas veja que o vetor está para baixo aqui, né, para dentro da superfície, e aqui para fora. Então esse fluxo aqui é negativo, porque a gente está entrando na superfície. E o fluxo nessa face aqui é positiva, porque a normal e as pessoas, né, estão andando na mesma direção. Tá? Ficou claro para vocês isso? Esse fluxo? É muito importante que vocês entendam isso. Essa equação aqui. Por que o fluxo é zero quando a gente não tem fonte dentro da superfície? Ficou claro para vocês? Interajam comigo aí, gente, para saber se está tudo ok. Tá? Então é importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque agora a gente vai ver o que a lei de Gauss nos diz, né? Que é o seguinte: ela nos diz que para uma superfície fechada, tá? O campo elétrico é proporcional. Peraí. Qual o vetor na direção? Ah, tá. A direção da normal aqui é porque está dentro desse dA. Tá vendo que ele é um vetorzinho? A gente considera esse dA um vetorzinho. Então é como se fosse a área vezes o vetor normal. Tá? É uma notação compacta que a gente usa aqui. Então essa direção tá dentro desse dA, tá bom? Nada, Vitória. Aqui, ó. Vamos. Então a gente tem aqui que a lei de Gauss nos diz que o fluxo em uma superfície fechada é proporcional a fontes do campo elétrico. Quem gera o campo elétrico? Cargas. Logo, então, o fluxo de uma superfície fechada é proporcional à carga interna. Tá? Então, se a gente for ver aqui, né, se eu tenho o quê? Eu tenho uma superfície fechada, eu tenho um fluxo. Se eu tiver duas cargas dentro dessa superfície, o fluxo aumenta. Tá? Se eu tiver cargas positivas, o fluxo é positivo. Se eu tiver cargas negativas, o fluxo é negativo. E quanto mais cargas negativas, maior o fluxo negativo. Né? A gente aumenta a intensidade do campo, então a gente aumenta o fluxo. Então veja que é algo extremamente razoável a equação, né? Ela acaba parecendo até intuitiva, né? A gente for pensar nisso. Vamos pensar aqui, aí vamos voltar para o fluxo positivo e fluxo negativo de um metrô, né? Vamos manter essa analogia. Então, se eu tenho um trem, né, que chega na estação e as pessoas estão saindo desse trem, veja que a gente tem um fluxo positivo, né? Porque as pessoas estão saindo da estação, né? Pensando assim numa estação final, né? Não tem pessoas entrando nesse vagão. Então a gente tem um fluxo positivo para a estação. Então a gente pode considerar que o trem é a fonte, né, que faz o papel da carga nessa analogia, e as pessoas, né, saindo desse vagão é exatamente o campo elétrico. Então a gente vê que a gente tem um fluxo positivo, né? Já se a gente estiver numa estação que as pessoas estão entrando no vagão, a gente tem um fluxo negativo, né? Porque a gente tem a fonte, né,
que é o vagão, e as pessoas estão entrando dentro desse vagão. Então a gente tem um fluxo negativo, né, de pessoas da estação. Entendeu? Entenderam, pessoal? Aí a gente então, no caso, né, das cargas, a gente tem um fluxo positivo se as cargas forem positivas e a gente tem um fluxo negativo se as cargas forem negativas, tá? E aqui está a nossa excelentíssima lei de Gauss. Se a gente tem uma proporcionalidade, eu coloco uma constante, né, de proporcionalidade, eu transformo aquela proporção, aquela relação é, proporcional em uma igualdade. Então, essa equação aqui, que está dentro desse quadrinho verde, é a nossa querida lei de Gauss. É o que a gente chama de lei de Gauss. Ou, se a gente quiser ser mais específico, é a lei de Gauss do campo elétrico. Porque essa lei de Gauss ela serve para. Ela é muito geral. A gente geralmente fala lei de Gauss, a gente é, tá, tá pensando sem nada, né? Na frente a gente está pensando na lei de Gauss do campo elétrico, tá bom? Então a gente tem essa equação aí e é isso que a gente vai usar para fazer continhas para encontrar o campo interno, sabendo o campo, ou ao contrário, né? Tendo a distribuição de cargas, a gente conseguir calcular o campo com ela, né? Então veja, é importante, tá, gente, que essa relação aqui é independente da superfície que a gente está calculando. Então, por exemplo, se eu tiver uma superfície bem bonitinha aqui, igual essa esfera, tá? Essa superfície esférica, ou uma superfície meio avoalada aqui, as duas têm o mesmo fluxo. Por quê? Porque a carga interna é fixa, tá? Veja que esse aumento, né? é, 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 esse aumento se dá, né? O campo elétrico é menor, por exemplo, nessa área maior, né? Mas a área é maior para compensar. Então existe uma proporcionalidade entre essas duas coisas, tá? Então isso é o que a gente fala. E essa superfície que a gente usa para calcular o campo, tá? Para a gente calcular esse fluxo, a gente geralmente chama ela de uma superfície gaussiana, tá? É uma superfície fechada que engloba a nossa carga, tá bom?